Os quilombolas do Vale do Ribeira têm um jeito de viver que há séculos produz florestas, diversidade e abundância. Eles são responsáveis por manter em pé o maior maciço de Mata Atlântica do país. O Vale do Ribeira se estende pelo sul do estado de São Paulo e norte do Paraná. É a área da bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape e do complexo estuarino lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá. São mais de 2.800.000 hectares, onde ficam 31 municípios. Quilombolas dessa região estão unidos por um objetivo comum: coletar e vender sementes nativas para plantar as florestas do futuro. Eu só existo porque os quilombolas conhecem meu uso. Eles sabem como me transformar em floresta. Olá! Hoje no Repórter Eco, quilombolas da rede de sementes do Vale do Ribeira lançam guia de plantas nativas de um dos biomas mais ricos em biodiversidade e também um dos mais ameaçados do Brasil. E veja também: a Amazônia está perto de atingir o ponto de não retorno, quando não consegue mais se recuperar da degradação ambiental. E livro ensina crianças e adolescentes como a escolha do alimento que consumimos afeta a nossa saúde e o equilíbrio da natureza. Uma vida inteira dedicada ao estudo das mudanças climáticas. O pesquisador Carlos Nobre revela que o ponto de não retorno da Amazônia está mais próximo do que se imaginava. A floresta está perdendo a capacidade natural de se regenerar. "40 anos percorrendo rios e terras na maior floresta tropical do mundo. O cientista Carlos Nobre, um dos maiores estudiosos em mudanças climáticas globais, tem intimidade com a floresta amazônica. A floresta está perdendo a capacidade de funcionar como sempre funcionou. Essas árvores puxam a água, trazem e repartem essa água na superfície do solo. As outras árvores se alimentam dessa água e uma água também sobe até as folhas. Essa é uma evolução biológica que faz com que a floresta recicle muita água. Então ela transpira muito eficientemente durante a estação seca, umedece a atmosfera, cria condições para formar nuvens e chove também durante a estação seca. Segundo dados do MapBiomas, a Amazônia perdeu 12% de sua área de floresta em 37 anos. Isso significa o equivalente a 10 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida, nós estamos muito próximos do ponto de não retorno. Há alguns cientistas que acreditam que partes do sul da Amazônia já passaram do ponto de não retorno. Você pega e calcula o balanço de carbono da floresta, de áreas de floresta, já tem mais perda do que absorção de carbono. Se a estação seca continuar a aumentar no sul da Amazônia, mais 2 décadas, ela já chega no limite. O que os cientistas chamam de ponto de não retorno é o momento em que a destruição da floresta provoca mudanças irreversíveis. Ela não consegue mais reciclar água, garantir a vida das espécies vegetais e animais, controlar a temperatura. Se nós zerarmos o desmatamento, a degradação, o fogo, criarmos um grande projeto de restauração florestal, em grandes áreas é a regeneração natural. Se você tem uma área desmatada perto da floresta, a natureza faz com que a floresta secundária cresça imediatamente. É o vento levando as sementes, são os animais,
são as abelhas, as vespas, na polinização, tudo isso acontece com uma enorme eficiência. E a floresta secundária cresce para você reflorestar 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Então, esse é outro desafio, restaurar uma imensa área. Se isso acontecer, e a mim e muitos cientistas, nós outros acreditamos que a floresta secundária é tão eficiente que ela restaura, ela volta a reciclar a água, ela baixa a temperatura, ela vai parar esse aumento da duração da estação seca, pode até reverter. E junto com isso nós temos um outro desafio, que não depende mais de nós, que é parar o aquecimento global. Salvar a Amazônia significa investir na industrialização, sim, mas na indústria sustentável de produtos da floresta. É muito importante realmente essa política, nova política, criar os mecanismos para a industrialização de todos esses produtos da floresta, com um grande desafio. Por que não utilizar os conhecimentos dos povos indígenas e comunidades locais que vivem há milhares de anos lá, os indígenas, as comunidades locais há centenas de anos, junto com a ciência, a nossa ciência. A voz de Carlos Nobre em defesa da Amazônia atravessa o planeta. Ele foi eleito membro da Royal Society, uma instituição acadêmica destinada à promoção do conhecimento científico, fundada em 28 de novembro de 1660, em Londres. Foi o primeiro brasileiro a entrar para a lista após Dom Pedro II. Agora se dedica à criação de um Instituto de Tecnologia na Amazônia, para integrar os saberes ancestrais dos povos originários e o conhecimento científico. E nós vamos passar a formar milhares de estudantes para essa nova economia. E também, esse planejamento que nós estamos fazendo agora para o estudo, convidamos várias lideranças indígenas, cientistas indígenas, porque nós queremos trazer também o conhecimento indígena para a formação desses estudantes. Então esse é o desafio que eu coloquei aqui, talvez o último da minha carreira profissional. Daqui a pouco tem mais aqui no Repórter Eco. Livro voltado para o público infanto-juvenil explica como o alimento que consumimos pode afetar a nossa saúde e a do próprio planeta. Um livro ensina as crianças e os adolescentes que a escolha dos alimentos que vão no prato é importante não só para a nossa saúde, mas também para o próprio equilíbrio do planeta. O que vai ter para comer é uma obra da escritora Maísa Zakzuki e da chefe de cozinha Ariela Doctors. O que vai ter para comer? O que você coloca no seu prato pode transformar o planeta. É livro para crianças que pode atrair o interesse da família e de educadores, segundo as autoras Ariela Doctors e Maísa Zakzuki. A transformação dos alimentos pelo fogo, que mudou a vida de caçadores e coletores, está entre as curiosidades, assim como as comidas totem, que simbolizam culturas. Questionários estimulam a participação de forma divertida. Como é que se deu o encontro de vocês as duas para escrever esse livro? Ambas foram na exposição Prato do Mundo, Comida para 10 bilhões, que aconteceu no Rio, no Museu da Manhã, e que era uma exposição interativa e que tinha essa preocupação. Aqui no Brasil, a gente está com 33 milhões de pessoas em situação de fome. E esse é um problema não só do Brasil, é um problema mundial, né? Como nós vamos nutrir os 10 bilhões de pessoas que nós seremos em 2050, 2060?
E eu falei, não estou acreditando, eu acabei de voltar dessa exposição e estou louca para escrever um livro sobre alimentação. Aí a gente juntou a fome com a vontade de comer e começamos a rascunhar uma ideia, um projeto, e 1 ano depois de trabalho, de encontros online, durante todo o isolamento, a gente fez essa produção desse livro. Chamando aqui para o subtítulo do livro, o que você coloca no seu prato pode mesmo mudar o planeta? Você saber como plantar, como colher, quem colheu, como é que está chegando até você esse alimento, como prepará-lo e depois saber o que fazer com esses restos para que eles não virem um lixão a céu aberto e aí interfiram, por exemplo, no clima do planeta. Então, você entendendo tudo isso, você consegue fazer boas escolhas e aí mudar o que está acontecendo tanto internamente quanto externamente. Vocês chamam a atenção no livro para as grandes regiões naturais brasileiras, para os biomas. Como é que isso está colocado? A gente tem o privilégio de estar num país que é o 5º maior do mundo em extensão, né? Quer dizer, uma diversidade e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, a gente tem, assim, no mundo, 5 espécies que a gente come, sendo que a gente tem 350 mil espécies no mundo de alimento. No topo da lista de alimentos mais consumidos no mundo, da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estão leite, trigo, arroz e batata. Eu ficava besta, eu falava assim, gente, tem 40 mil espécies de feijão, Ari, tá certo isso ou são 4 mil? E voltando a essa coisa da natureza, até a Ari tem um texto que é bem da área ali, que ela fala, gente, quando é que a gente se separou da natureza? É muito importante a gente partir da perspectiva de que as crianças, elas já nascem com essa conexão e que nós humanos é que vamos, por meio do nosso sistema, afastando a humanidade da natureza. O Guia Alimentar para a População Brasileira, que reforça a importância de consumir alimentos frescos, como legumes, frutas e verduras, e evitar os ultraprocessados, aqueles que a indústria enche de corantes e conservantes, serviu de base para o livro. A gente tem muitos casos de obesidade entre crianças de 5 e 6 anos, 15% das crianças brasileiras já estão nesse patamar, e as doenças crônicas não transmissíveis, que são as que mais matam no país, que são provenientes de uma má alimentação. Então, pressão alta, diabetes. Quando vocês escrevem um livro como esse, certamente vocês sonham algumas coisas para as crianças. Qual é o sonho de vocês? Eu adoraria, assim, saber que daqui a um tempo todo mundo vai ter direito numa escola, por exemplo, numa escola pública. Poxa, das crianças, das merendeiras fazerem a comida gostosa, fresca, mais barata, sustentável. Se todas as crianças tiverem essa consciência desde pequenininhas, elas vão poder fazer melhores escolhas, não só do que colocar no prato, mas até de quem eleger, por exemplo. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Quilombolas do Vale do Ribeira, no sudeste de São Paulo, lançam guia de plantas nativas da Mata Atlântica, com o apoio do Instituto Socioambiental. Comunidades quilombolas são compostas por pessoas que têm identidade cultural baseada na ancestralidade negra, na luta pela liberdade e pela justiça. Estão presentes em todo o território brasileiro. Os quilombolas querem deixar de ser invisíveis. Um vídeo lançado pela Coordenação Nacional de Quilombolas, a CONAQ, estimula a comunidade a fazer valer os seus direitos. A luta e a Constituição Federal garante direitos a quilombolas. Direito à titulação coletiva,
de todos os territórios e também o direito de fazer o cadastro ambiental rural quilombola. Os quilombos surgiram no Brasil em meados do século XVI. Foram resultado da resistência de africanos escravizados. E o mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Ganga Zumba e depois Zumbi. A campanha da entidade alerta para a importância do registro no SICAR, Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Isso garante o acesso às políticas públicas. A união da comunidade, alinhada ao CAR quilombola, asseguram direitos e coloca as comunidades quilombola novamente no mapa. Quilombolas da rede de sementes do Vale do Ribeira plantam floresta. O trabalho de recuperação da Mata Atlântica está registrado no Guia do Quilombo à Floresta, com o apoio do Instituto Socioambiental. Os descendentes de africanos escravizados coletam e vendem sementes de espécies nativas para recuperar áreas degradadas no maior contínuo do bioma no país. Os quilombolas do Vale do Ribeira têm um jeito de viver que há séculos produz florestas, diversidade e abundância. Eles são responsáveis por manter em pé o maior maciço de Mata Atlântica do país. O Vale do Ribeira se estende pelo sul do estado de São Paulo e norte do Paraná. É a área da bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape e do complexo estuarino lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá. São mais de 2.800.000 hectares, onde ficam 31 municípios. Quilombolas dessa região estão unidos por um objetivo comum: coletar e vender sementes nativas para plantar as florestas do futuro. Os agricultores João da Mota, conhecido como João Catá, e Maria Tereza Vieira conversaram com a equipe do Repórter Eco em São Paulo. Uma área mais cultivada, com árvore, tem a água, acesso de água, traz os animais, traz vida para aquele local, então é isso. E mesmo que a gente faça o trabalho das roças, que desmata, né, determinada área, mas a gente tem todo um processo também como fazer para reflorestar aquela área e ir para outra. Para mim, o que é mais importante, como ela falaria, é preservar para a natureza, para novos que vai vir, que nem existe daqui a 50 anos, 100 anos, vai ver que nós deixamos melhor para ele do que está, né? Eu só existo porque os quilombolas conhecem meu uso. Eles sabem como me transformar em floresta. O Instituto Socioambiental apoia o trabalho dos quilombolas, a exemplo do que realiza no território indígena do Xingu, em Mato Grosso, onde a rede de sementes existe há mais tempo. O sistema de plantio é a muvuca e está dando bons resultados nas duas regiões. Onde a gente mistura diferentes espécies de sementes, de diferentes comportamentos, então desde um arbusto até espécies de árvore que vão ver há mais de 100 anos. Né? E isso a gente faz através da semeadura direta, que é plantar a semente direto ao solo. Então a gente pega uma quantidade aí, aproximadamente 80, 100 espécies, mistura todas elas e realmente semeia direto no solo das áreas que a gente quer restaurar. Tem vingado? Sim, temos ótimos resultados aí promissores, viu? O Vale do Ribeira é completo de comunidades quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, que convivem com essa mata há muito tempo, né? Do Quilombo à Floresta é este guia de plantas da Mata Atlântica do Vale do Ribeira que registra o trabalho. A cientista social e mestranda em antropologia Bianca Madalena é a organizadora. Ela vive há 17 anos no Vale do Ribeira e acompanha os relatos de integrantes das comunidades tradicionais de caiçaras e quilombolas.
É uma forma de registrar, né, o conhecimento tradicional dessas plantas e de como essas comunidades usam essas plantas, né, de variadas formas, seja de uso medicinal, de subsistência, de construção de casas, de instrumentos. Então, a ideia é que a gente tivesse uma informação botânica das plantas, né, para orientar esses coletores também na mata, na coleta, mas que tivesse esse registro das comunidades, de como eles usam mesmo as plantas na vida cotidiana. A rede de sementes do Vale do Ribeira cresceu muito. Começou tímida em 2017, com apenas 12 pessoas que coletaram 40 quilos de semente. Em 2022, houve um salto. 60 mulheres e homens, elas são a maioria, coletaram 2,5 toneladas de sementes de 98 espécies da Mata Atlântica. Como é que vocês fazem para garantir que vocês não estão esgotando uma determinada espécie ao coletar sementes dela? Um dos combinados é que a gente tem um sócio, e esse sócio é a natureza, né? Os pássaros, os bichos. Então a gente tem uma política interna de coletar até 60% de uma árvore, que algumas espécies é difícil você alcançar isso, e assim, são comunidades que desenvolvem essa coleta dentro do território quilombola, e são territórios imensos, então há uma grande diversidade de árvore. Então assim, não coleta só numa árvore, coleta numa determinada região de várias árvores. Isso não prejudica, né, a própria reprodução e nem também o alimento dos animais e de toda a interação que a floresta tem. O guia pode inspirar outras pessoas a fazerem um reflorestamento também? É o que a gente espera, né? Porque a gente tem lá também como que se coleta a planta, como que se beneficia e como se faz o plantio, né? Então, além das informações botânicas, dos usos, a gente incorporou como é que se faz essa parte de plantio mesmo da restauração, né, ecológica, e que tenham mais florestas, porque é o que a gente está precisando. Tem de pensar do que não existe ainda, né? Nesse Brasil que não existe. Tem de pensar nele para pensar no futuro. Aí dá mais animação da gente preservar, né? Porque sabe que é o que eu estava falando no meu caso, porque se meus antepassados não preservassem, eu não tinha. Então você tem por que preservar. Então isso é uma coisa que eu tenho de continuar para outra geração que vai vir, né? A mata é vida, é vida. Você ali dentro da mata, você tem a água saudável, você tem a temperatura, né? Vamos, tá calor, não precisa um ar refrigerado, não precisa um ventilador aí. Você vai para baixo de uma sombra e fica tranquilo ali. E sem falar, né, que a mata preservada, a terra fica mais fértil até para produzir as alimentações das roças, né? O nosso Brasil aí, né, ele precisa mais do verde, precisa, né, urgentemente que a gente refloreste. Tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu estava namorando. Tava na peneira, eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava namorando. Tava na peneira, eu estava peneirando, eu estava no batuque, eu estava batucando. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor. Até lá!